Fala, povo lindo, tudo bem com você? Falar aqui um pouquinho a respeito de comunicação. Como que nós podemos aí crescer em comunicação? E o que me veio foi uma palavra ali em Provérbios 15, 4, que diz assim: a resposta moderada neutraliza a ira, mas a língua afiada põe mais lenha na fogueira. Está lá em Provérbios 15, 1. E no versículo 4 fala bem assim: as palavras amáveis curam e ajudam, mas as palavras maldosas ferem e destroem. Então o que nós precisamos compreender? Que relacionamento, se relacionar, é uma arte. E se tem algo que é muito necessário num relacionamento, é a comunicação. Então isso é algo que realmente tem me chamado a atenção. E quanta dificuldade nós temos às vezes em expressar aquilo que nós queremos dizer para o nosso próximo, para as pessoas em nossa volta. E o que a gente precisa compreender é que a comunicação ela é constituída por duas vias. Então, assim, de maneira bem simples, a comunicação ela é a transmissão da mensagem e significado entre um emissor, que é o que? Aquele que transmite a mensagem, aquele que está falando. No nosso caso aqui, eu estou falando nesse momento, então eu sou um emissor. Amém? Então, e a outra via é o interlocutor, que é aquele que está recebendo a mensagem. É você que está recebendo a mensagem agora. E isso conclui que qualquer método, né, usado para estabelecer a comunicação, né, e esse contato, seja com fala, com gesto, você vê que eu estou gesticulando aqui, né, pela escrita, desenhos, movimento, entre outras coisas, trata-se de uma comunicação também. Então o que acontece? É importante que a gente possa trazer o quê? Uma clareza. A gente precisa ter clareza e compreensão naquilo que está sendo transmitido, naquilo que está sendo falado. E aí eu coloquei aqui alguns pontos, né, que pode nos ajudar nessa comunicação. Primeiro ponto, vamos lá. Primeiro ponto é: pense nas coisas do alto antes de falar. Porque se você for analisar lá no início, né, eu trouxe ali Provérbios 15, 1 e 4, que fala que a resposta moderada, ela neutraliza a ira. Tem alguém irado, alguém com raiva, entende? E se você for da mesma forma, irado, com raiva, nervoso pra cima, o que acontece? Você tá colocando lenha na fogueira. O trem vai explodir, vai aquecer de tal forma. Mas a palavra fala o quê? A resposta moderada neutraliza a ira. Mas a língua afiada, o que acontece com a língua afiada? Ela põe mais lenha na fogueira. E aí, é bem interessante, porque às vezes você está ali no fogo, né, no calor da emoção, E normalmente no calor da emoção, a gente esquece quem nós somos. Nós esquecemos de parar e pensar, analisar antes de responder alguma coisa. Nós já queremos dar a resposta na lata. É aquela fala que normalmente falamos, né? Eu não levo desaforo para casa. Esse negócio de não levo desaforo para casa é algo que acaba com a vida da pessoa. Muitas vidas são destruídas por causa dessa fala. Então, o que a gente precisa? Pensar antes de falar. E se tem uma ferramenta muito preciosa, Paulo, né, nos deixa lá em Filipenses, eu acredito que isso daí pode entrar como um filtro para nossas vidas. Ele fala bem assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que for puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, né, se tem alguma virtude, e se há algum louvor, se existe algum louvor, seja isso que ocupe a sua mente. E aí ele até continua no versículo 9. Olha só que interessante, né? Ele diz assim: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram de mim, em mim, isso ponha em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Então, veja só. Se nós conseguirmos colocar esse filtro nas nossas vidas, se a gente entender que isso precisa ser um filtro, olhar para as coisas do alto, olhar para aquilo que o Senhor falou, e assim nós possamos colocar em prática isso, quem vai reinar em nossas vidas e o que vai sair da nossa boca são palavras de paz.
né? Então Paulo deixa aqui uma ferramenta poderosa de orientação para os filipenses e com certeza para as nossas vidas. Então hoje eu quero ser ousado em dizer que isso daí seria realmente um ótimo filtro para a nossa mente, para os nossos pensamentos. Que certamente você já ouviu falar por aí, né? Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Não sei se você já ouviu essa expressão aqui, a gente ouve muito isso. Ou talvez você tenha ouvido aí falar que é preciso pensar antes de falar. Salomão, né, lá em Provérbios 29:20, ele fala bem assim: observe as pessoas que falam sem pensar. Até o insensato se sai melhor que elas. Então todo aquele que fala sem pensar, até um insensato, um tolo, ele vai sair melhor. Então aqui que mais uma vez a necessidade que nós temos, o que precisamos de pensar antes que a palavra saia pela nossa boca, pelos nossos lábios. Então nós precisamos o quê? Pensar no que nós vamos transmitir ao outro, lembrando que sempre o que a nossa boca fala é daquilo que está cheio o nosso coração. Então o seu coração está cheio e aí você vai transmitir, ou seja, o nosso coração, ele representa nossas emoções, né, que está totalmente aí ligado à nossa alma. A alma fala de mente, vontade e emoções. Então, por isso, a necessidade de nós estarmos com o nosso pensamento em ordem. Ou seja, com esse filtro que eu trouxe aí no início. Então, o ideal é que nós possamos, no mínimo, ter o filtro de Filipenses 4:8 ativado dentro de nós. Se não, pelo contrário, imagina só o que vai ser transmitido. O que vai sair da sua boca. Então, o que é melhor? É melhor que nós enchamos, né? Que a gente encha a nossa mente de coisas verdadeiras, coisas nobres, respeitáveis, autênticas, coisas úteis, né? Graciosas. E o melhor, né? Não pior. O belo e não o feio. Então, o que? É realmente assim, uma troca de olhares. Olhar de maneira diferente para as coisas, né? E o que mais? Né? Nós precisamos o quê? De coisas para elogiar. Você gostaria de receber um elogio? Não é gostoso ser elogiado? Então, a importância do elogio e não amaldiçoar. Quantas pessoas vivem num deserto, no chão, porque alguém um dia falou uma palavra de maldição? Então, a nossa boca não pode ser usada para palavra de maldição. Nós precisamos, de fato, olhar e pensar nas coisas do alto. Porque quando nós fazemos isso, com certeza, dificilmente vai sair uma palavra de maldição. Lembra? A sua boca, a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, coisas para elogiar e não amaldiçoar. E assim nós vamos precisar o quê? Colocar urgentemente em prática aquilo que nós aprendemos da palavra, aquilo que nós ouvimos da palavra, aquilo que nós vimos e entendemos da palavra, porque a palavra mais eficaz na nossa vida é aquela que a gente coloca em prática. Então, quanto mais você coloca a palavra de Deus em prática na sua vida, mais você vai receber vida, vai receber coisas preciosas dentro de você e vai conseguir falar coisas maravilhosas, transmitir coisas maravilhosas e vai começar a ser entendido. Então, urgentemente, nós precisamos colocar em prática essas coisas. E aí, amado, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Paulo, né? Segundo Paulo, quando nós fazemos isso, quando nós colocamos em prática, o nosso Pai, o nosso Deus, que é soberano, grandioso, poderoso, maravilhoso, Ele vai o quê? Tornar real em nossas vidas a mais excelente harmonia. Quantos aqui gostaria, né, de ter harmonia no lar, na casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os amigos? Porque muitas vezes nós enxergamos o quê? Lares, amizades, serviço, né, trabalhos, empregos, desarmonia, né? Você chega num lugar para ser atendido, um grita com o outro, para cá, outro. Então, é essa busca de harmonia. Quer ter harmonia? Pensa antes de falar. Bom, fica atento que logo mais eu vou trazer o outro ponto
para você. Deus abençoe, fica na paz, fica com Deus.